ataque que a gente sofreu, né, Nath? Sim, nós sofremos um ataque ontem, né, de um... Não é um jornalista, ele não se diz jornalista, ele se coloca como um perito da verdade, um perito da veracidade, alguma coisa assim. Bom, A gente não sabe, a gente conhece bastante especialista em mentir. em mentira, Agora, em perito em verdade, não, não. não. É o Mauro Nadvorny, que ele é do 247, é isso? Ele publicou um artigo no 247, ele é da Grupo Resistência Democrática Judaica. E ele está pedindo o fim do PCO, né? Alegando aí que nós somos antissemitas, nós somos nazistas e o motivo todo foi porque o PCO, agora na sua campanha de filiação, ele fez vários cards, né? E nós publicamos nas nossas redes as nossas opiniões, que são temas pontuais no nosso programa e no que nós temos para agora, né? Como ações que a gente sabe que são importantes para os trabalhadores e para os oprimidos. Como nós somos um partido que a nossa motivação é internacional, é isso, Toninho? Nós defendemos aí os trabalhadores e os oprimidos em âmbito internacional, tanto na Palestina como na Ucrânia. Nós defendemos aí quem está sendo massacrado, principalmente pelo imperialismo, que é esse sistema que o Estado de Israel conhece muito bem, né? Ele foi erguido baseado nisso, né? Na autoridade imperialista, é abastecido pelo imperialismo e segue aí massacrando. Hoje é o terceiro dia de altos conflitos na Palestina, inclusive. Você pode conferir o Twitter, na conta do Twitter do Diário Causa Operária, hoje registrou muitos vídeos. Nós não temos como passar aqui no YouTube, porque aqui a conexão restabeleceu. E vamos continuar aí do ponto onde nós estávamos mostrando as imagens, né, dos conflitos da Palestina. E também vou passar a bola para o Toninho, para que ele possa aí representar e falar um pouco mais do que o companheiro Rui quis responder, porque o texto era bem tosco, mas o companheiro Rui fez. É isso. Bom, diante da provocação aí do Mauro Nadvorny, o companheiro Rui Costa Pimenta, presidente nacional do PCO, publicou um artigo, né, no Diário Causa Operária. Você pode ter acesso, causaoperaria.org.br. Né, o texto chama Pelo Fim do Estado de Israel. Né? O texto procura responder aí ao pedido, à publicação do suposto perito em veracidade, né, que a gente ainda não descobriu exatamente o que significa, que chamou aí ao fim do PCO. Bom, no texto do Mauro Nadvorny, ele assinala o seguinte, que quando um partido se coloca pelo fim do Estado de Israel, estamos falando de um partido com retórica antissemita. Um dos valores da esquerda é o seu humanismo, diz ele. Bom, e o PCO, ele diz o seguinte, que diz que um panfleto do PCO não teria nada de diferente de um partido nazista. São iguais em número,
gênero e grau. Portanto, o PCO seria a mesma coisa que o partido do Hitler. O PCO seria mais fascista do que o Bolsonaro, porque eu nunca vi nem esse senhor, nem nenhum desses movimentos chamar, por exemplo, Bolsonaro de nazista, de fascista. Mas, segundo, né, esse elemento, perito em veracidade, bom, os ataques nesse nível seguem, né, e procura... ele aparece com a ideia do fim dos Estados Unidos, né, como procurando dizer que a nossa proposta seria semelhante à defesa do fim dos Estados Unidos. Diz ele, quem sabe a destruição dos imperialistas norte-americanos, com o fim dos Estados Unidos, os operários comeriam menos junk food, tomariam menos refrigerantes e a saúde dos trabalhadores teria uma melhora substancial. O único problema que os Estados Unidos têm, né, é que inventaram junk food. Exatamente. Bom, a tentativa de estabelecer uma confusão, né, de que se a gente defende o fim do Estado de Israel é a mesma coisa que defender o fim dos Estados Unidos, obviamente, além da ignorância da pessoa que nos ataca, mostra a total falta de compreensão, já não diria das nossas posições, provavelmente ele nem tenha lido, mas de qualquer coisa, a tentativa de semear confusão. Bom, como diz o companheiro Rui no seu texto, trata-se de um flagrante caso de ignorância política que beira a infantilidade ou de pura má-fé. Nosso critério, diz o companheiro Rui, busca apresentar nossa posição como uma posição, o nosso crítico, né, procura apresentar nossa posição como uma posição de extermínio do povo judeu. Ele busca dizer que liquidar o Estado de Israel seria acabar com o povo judeu, uma completa falsificação. Bom, no texto, o companheiro Rui procura apresentar aí a história da criação do Estado de Israel, que obviamente não existiu sempre, né, é uma criação de 1948, né, uma criação totalmente arbitrária, resultado de um acordo contra o povo palestino, né, porque muita gente procura dar a ideia que o Estado de Israel foi criado numa região que não tinha ninguém, né, como se fosse uma selva desbravada por judeus, né, mas não se trata, obviamente, disso. Né, naquela região haviam, já morando, resistindo e coexistindo, palestinos e judeus, centenas de milhares, milhões deles. Né, e que o que o Estado sionista de Israel fez foi, e continua sendo, né, agir para massacrar o povo palestino, né, para impor naquela região uma base, né, uma colônia, um protetorado dos Estados Unidos, não só contra o povo palestino, mas contra todo o povo árabe, contra todo o povo oprimido daquela região. Né? E o Estado de Israel, né, não os judeus em geral, né, nunca, nem nosso partido, nem nenhum setor da esquerda disse que o problema eram os judeus em geral, mas os sionistas, a burguesia, para ser bem clara, a burguesia sionista, porque tem os capachos que, como acontece em relação à burguesia brasileira, tem gente, né, que procura defender os interesses, por exemplo, dos banqueiros brasileiros aí, que sugam mais de 50%, mas eles não são banqueiros, eles são mendigos que trabalham, que defendem, tem na imprensa, né, tem outros especialistas em veracidade, né, que quando a gente ataca os bancos, por exemplo, o pessoal vai aí na Rede Globo, na Folha de São Paulo, em outros lugares, defender os bancos, mas não quer dizer que esse pessoal é banqueiro. Há muitos capachos, né, há muita gente defendendo aí os interesses da burguesia sionista, criminosa, genocida de Israel, mas não quer dizer que eles são burgueses, né, que eles são pessoas poderosas, como e são serviçais de primeira linha dos Estados Unidos, como é o caso da burguesia sionista do Estado de Israel. Bom, no texto, o companheiro Rui esclarece que o PCO sempre defendeu o fim do Estado de Israel, por ver o óbvio. Não somos favoráveis, em geral, a estados religiosos e radicais, raciais, ou seja, excludentes do restante da população, que não pertence a determinada raça ou religião. Somos favoráveis a um Estado democrático que represente o interesse de todos, independentemente do credo, de raça e outras distinções. O Estado de Israel não é nada disso. Os palestinos foram expulsos do seu país
espalhados pelo mundo, como há muito o Império Romano fez com os próprios judeus. Uma parte da população palestina vive hoje uma região administrativa artificial, sem qualquer condições reais de vida, um verdadeiro gueto, como o imperialismo alemão fez uma vez com os judeus. O Estado, na nota do companheiro Rui, assinala ainda o seguinte, que o Estado de Israel, numa sanha provocativa, ainda declara que a cidade de Jerusalém, considerada sagrada para os judeus, para os cristãos e islâmicos, é a capital do Estado judeu. Não é preciso um perito em veracidade para ver que isto jamais terá fim e será uma guerra permanente. Mas isso significa varrer milhões de famílias judaicas da região? Significa estabelecer um Estado islâmico e ver os judeus julgados pela Sharia? Não. No território disputado hoje, não pode nem haver califado, nem Estado judeu, ao menos do nosso ponto de vista. Ou seja, a posição do PCO, a nossa posição, é que haja um Estado laico, né? Que haja um Estado que seja garantida a liberdade religiosa de todos os setores e que o Estado não seja uma fonte de opressão para quem pensa diferente, para quem comunga, para quem tem uma fé diferente, né? Para quem é de outra raça, né? Que é o que representa o Estado de Israel. O Estado de Israel é uma ditadura, né? Uma ditadura sionista contra, né, o povo palestino, contra, inclusive, os judeus que não concordam com essa política, né, e a serviço dos interesses dos maiores inimigos dos povos explorados do mundo, que é o imperialismo norte-americano. Né? É como se fosse uma colônia, né, não é um país independente, é um Estado títere aí do imperialismo norte-americano, a serviço dos seus interesses. Eu convido todo mundo a ler a resposta, um texto muito brilhante do companheiro Rui, explicando claramente a nossa posição, né, procurando esclarecer a situação. O texto termina procurando lançar uma certa luz sobre a campanha feita nos últimos períodos por setores judeus reacionários, né, que obviamente não são setores judeus proletários, comunistas, combativos ou mesmo democráticos, né, quando o companheiro Rui, inclusive, assinala. Organizações e personalidades judaicas decidiram realizar uma campanha contra o PCO por força da sua política de defesa da liberdade de expressão e vem pedindo a extinção legal do nosso partido. Somos acusados de antissemitas, nazistas, etc. Uma falsificação que só pode servir aos objetivos escusos. Querem submeter à esquerda, que, em geral, historicamente, sempre teve uma posição em defesa dos palestinos, à política de sionismo de defesa do Estado de Israel, ou seja, de opressão e de genocídio contra o povo árabe. Essa tentativa de ofensiva vem na esteira também das nossas denúncias do envolvimento direto de parte da esquerda nacional, como Guilherme Boulos e parte do PSOL, com organizações de fachada da CIA norte-americana, com a Fundação Ford, Open Society, Global Americans, NED, etc. Chamamos a toda a esquerda nacional, que não está a serviço do imperialismo, a se posicionar nessa questão, porque não se trata de uma picuinha, mas de uma política abrangente contra o povo e a classe operária brasileira e todos os países oprimidos pelo imperialismo. Então, acesse lá, causaoperaria.org.br, né, e você tem acesso ao texto para ler, para distribuir, para compartilhar aí nas suas redes sociais. Sim, ele está destacado aqui algumas horas e vai permanecer um pouco mais. E eu peço para que vocês compartilhem, sim, o nosso material, nosso texto do companheiro Rui, que, na verdade, é até uma mini aula de geopolítica aí, inclusive para o nosso